Agora, Só Esportes, com Ted Sartori e Anderson Firmino, na Ômega Web Rádio. Boa noite, pessoal. Mais um programa Só Esportes no ar, o canal que tem o programa que tem um canal no YouTube, o canal do YouTube que tem um programa, mais uma edição. E ao meu lado, como sempre acontece, Anderson Firmino. Hoje um pouco sem voz, mas o Anderson também me ajuda. Tudo bem? Boa noite, Ted. Boa noite a todos que acompanham mais um programa Só Esportes aqui pela Ômega Web Rádio. Prazer em receber vocês aqui. Hoje, quarta-feira, dia 13 de novembro de 2019, programa de número 51, né? 51, exatamente. E antes de a gente começar aqui, o programa hoje é um assunto bem importante, bem relevante, né? Sim, muito. Né? Mas antes de começar os debates e apresentar nossos convidados, que o pessoal da live já está vendo quem são, quero dar um recado para você que acompanha o Só Esportes, que a gente está com uma promoção junto com o Cine Rocks. Vamos sortear 2 pares de ingressos para quem curtir, para quem compartilhar, para quem comentar aqui no programa Só Esportes, 2 pares de ingressos para assistir a final da Libertadores. Sim. No cinema, entre Flamengo e River Plate, que vai ser no dia 23. Você que não conseguiu nem ir para Santiago, nem ir para Lima, Santiago não valeu. Então, vá ao cinema. Ir para Lima, vá ao cinema. Então, a gente vai sortear 2 pares de ingressos, só que como quarta-feira que vem não tem programa em função do feriado, a gente vai fazer uma live no Facebook do Só Esportes, na quinta-feira, dia 21, a partir das 19 horas, fazendo o sorteio dos 2 pares de ingresso para assistir a final da Libertadores no Cine Rocks. E é uma iniciativa legal, né, do cinema. Sim, sempre um abraço até ao André Azenha. Um abraço ao André Azenha, Azenha, ao Toninho Dantas, Sim. pessoal que cuida do Cine Rocks com tanto zelo, 85 anos, né? Exatamente. 85 anos tem o sempre Rocks. se renovando aí sempre. Então fica esse recado, presente. o pessoal que for participando, for compartilhando, curtindo, vocês vão entrar no sorteio de 2 pares de ingresso para assistir a final da Libertadores, Flamengo e River Plate no cinema, no Cine Rocks. Certo, Ted? Certo. E agora, você falava que é um tema de fundamental importância, atual, né? Infelizmente é sempre atual, né? E no dia 20 é o dia da consciência negra. E dia 20 é feriado, a gente não tem o programa Só Esportes e a gente resolveu trazer essa discussão uma semana antes, que aliás é uma discussão de todo dia. E como programa esportivo, a gente traz essa discussão ligada ao esporte. Para falar um pouco disso, a gente vai ter alguns áudios de alguns esportistas, mas 2 ex-esportistas estão aqui na ponta direita e na esquerda de quem está assistindo pela live no Facebook. O Edgar Pereira, que já foi um grande do pedestrianismo, do atletismo, e há algum tempo já... Agora ele não exercita mais as pernas, exercita a voz. Tudo bem, André? Boa tarde. Boa André, noite, tudo né, bem, Edgar? Anderson? Perdão. Estou meio atrasado. Não, tudo bem, graças a Deus. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui nesse grande programa, né? E estaremos aqui para discutir sobre o assunto. E ao lado do Edgar, inclusive eu vi no blog que ele me mandou, né? O nome, aliás, é bem sugestivo, Edgar Mandela. Eu sei do nome do blog. Eu explico por quê. Exatamente, vamos querer saber com certeza. E ao lado do Edgar e ao lado do Anderson, o Marrom foi um grande jogador de vôlei, treinador de vôlei, hoje é personal trainer, dá aulas no Rebouças. Tudo bem? Tudo bem, Marrom? Boa noite. Boa noite a todos, boa noite a quem nos assiste. Estamos aí para discutir esse tema também muito polêmico com meu amigo Edgar aqui, no nosso tempo de esporte, de atleta. Estamos aí à disposição de vocês. Inclusive, antes de começar até as perguntas do Anderson, as perguntas minhas, eu queria deixar uma mensagem, já ler uma mensagem, que é justamente a do Volney Lima, que ele deixou uma mensagem para o Marrom, que é a seguinte: quando eu mandei o programa, que hoje ia ter o programa, que você estaria, ele mandou um pouco antes, falou assim: além de grande jogador de vôlei, é também um grande educador físico. Suas aulas de ginástica são lotadas no Rebouças. Tem alunos com vários objetivos: qualidade de vida, indicação médica, perder peso, condicionamento físico e até quem participa de competições como pedestrianismo. Parabéns a vocês, para a gente, obrigado, Volney, pelo convite, a esse profissional, e um grande abraço a ele. O Volney deixando um abraço para você. E ele até lembrou que em setembro o Marrom foi um dos que recebeu a medalha da Educação Física na Câmara Municipal de Santos e, como lembrou o Volney, foi um dos mais aplaudidos da noite.
Um abraço, Vone. Obrigado pela mensagem, obrigado pela audiência. Mandar um abraço pro Vone e dar os parabéns para ele, né? Sim. Estreou ontem o programa Papo Esportivo, lá na Time TV. Esportivo de volta, com uma nova roupagem. É mais um novos espaço aí convidados. pro esporte aqui da região. Boa sorte para ele, pro Marcelo Coelho, o pessoal que comanda Time o Papo TV. Esportivo lá na Time TV. Com certeza, muito bem. E eu queria começar perguntando, tanto que vale para o Edgar e vale para o Marrom. Primeiro falar dessa data, o Dia da Consciência Negra. O que vocês acham dessa data, da importância dessa data? Pode começar com o Edgar ou o Marrom. Bom, primeiramente é uma data que é para todos nós refletirmos, né? Por tudo que aconteceu na nossa história, que ao longo do tempo foi apagada, né? O pessoal poucos lembram, né? Ainda precisa marcar uma data para lembrar desse assunto. Eu tenho, minha bisavó foi escrava, né? Minha avó já nasceu na lei do ventre livre, e então ela contou muito para mim dessa história. Ela nasceu lá no sul, em Santa Catarina, né? Nasceu numa fazenda, em Itajaí, e depois veio morar com a gente. Faleceu há uns 10 anos atrás, com 104 anos. Então ela me contou como que era a época, eu sempre perguntava para ela, embora que ela não gostava de falar. Ela não gostava muito de comentar. Não gostava de falar, não. Ela dizia, não, eu não fui escrava, eu nasci na lei do ventre livre. Mas a mãe dela foi escrava, entendeu? Então a história foi um pouco apagada, né? Nós sabemos que muitos documentos foram queimados, né, ao longo do tempo, e não ficamos sabendo de tudo que aconteceu. Só alguns fatos que o pessoal foi contando ao longo do tempo. E você, Marrom, o que você gostaria de dizer? É uma data importantíssima, né? Que até hoje a gente vê aí a discriminação, a situação do negro no país, inclusive hoje eu estava vendo na Globo News, em termos de emprego, de salários menores, as diferenças que ainda existem entre os brancos e negros. Então, uma data dessa é muito importante para que a gente possa estar dando uma cutucada, dando uma lembrada e ver se a coisa vai para frente, se funciona com igualdade para todos, né? Quer dizer, não é uma data para comemorar, é uma data para refletir, né? Para reflexão sobre a situação, a condição do negro no Brasil, um país que tem majoritariamente negros e pardos, né, segundo os dados do IBGE. Estou trazendo isso para a atmosfera do esporte, até curiosamente, porque quando a gente tratava da pauta, ainda não havia acontecido o caso do Tyson e do Dentinho, né, os dois brasileiros lá do Shakhtar, né, que foram ofendidos para a torcida do Dinamo Kiev. O Dinamo Kiev que tem uma história bacana, né, o Dinamo que os atletas reagiram ao nazismo, sim, né, tem uma história bacana, a torcida acabou cometendo esse ato de racismo. O árbitro ainda não entendeu nada. E o árbitro ainda pega, expulsa. Assim, pelo gesto, né? Pelo revide. Né? Trazendo um pouco pro esporte, queria perguntar pro Edgar o que ele acha disso, porque assim, o esporte ele tem a função de agregar, a função de educar. E esse tipo de movimento racista assim, acaba indo na contramão totalmente disso do agregar, da educação que o esporte também tem junto, assim. Como é que você vê essa coisa no esporte, especificamente? O esporte, na verdade, ele faz a união dos povos, dos atletas, né? Eu e o Marrom, pelo menos eu falo por mim, eu acredito que o Marrom também, não sentimos tanto isso no esporte. E devido ao esporte, nós sempre fomos convidados para participar de eventos, nós tínhamos bolsa na faculdade, né? Nós tínhamos bolsa na faculdade por ser atleta, o Marrom também teve. E, na verdade, o fator esporte, ele é um agregador nessa parte do racismo, né? Entre os atletas, branco, negro, mestiço, japonês, o pessoal é uma família só. Pelo menos dentro do atletismo eu senti isso ao longo dos 30 anos que eu passei no atletismo praticamente, né? Na verdade, o esporte, ele agrega e acho que até mascara isso aí, porque nós não sentimos isso na pele. Marrom, o que você... É o que eu havia dito para você. No esporte, a gente não sente. Então, como o Edgar comentou, a gente está junto, independente de raça, do que seja. O esporte, ele agrega, ele une, principalmente no meu esporte, que é um esporte coletivo, né? Então, é uma coisa que está todo mundo junto com o mesmo objetivo, batalhando para a mesma coisa, para o mesmo fim. E a gente acaba não sentindo, não percebendo. É que eu comentei, para mim nunca teve nada em termos de esporte que falasse, aquele é negro, ele não pode, nada, não tem. Do tempo que eu pratiquei esporte até hoje como técnico, nunca teve isso, graças a Deus.
E até essa coisa do nunca teve, o Edgar, o Marrom, quando o Edgar, no atletismo é um pouco diferente, mas no caso do vôlei, se fosse o basquete ou se fosse o futebol, na hora da quadra, tudo bem que tem aquele alarido, aquela coisa, talvez às vezes os ruídos se misturam. Mas você nunca ouviu, tipo, nenhum xingamento racista, nada do gênero, Marrom? Não. No voleibol, não. 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 E olha que nós jogamos anos e anos e anos em vários locais, até fora do Brasil, e eu, pelo menos, nunca ouvi nada, nunca teve nada. E mesmo na equipe, se alguém escuta, comenta, fala, o banco de reserva, que está ali mais próximo, escuta, também vai falar alguma coisa, mas nada, pelo menos comigo, nunca ouvi nada, nunca teve nada. Até o teu apelido vem a partir de que época? Até por contar um Quando pouco eu comecei no esporte, em 72. Em 72, no Santos, na escolinha de basquete. Quem que deu O irmão do Geraldinho. Ah, é? É, o irmão do Geraldinho. Você lembra como é que foi a situação assim que surgiu? Então, foi até uma brincadeira, porque nós éramos crianças e não sabia o nome um do outro, né, no treino. 12 anos. 12 anos. E aí, naquelas de escolher o time, olha, vem você, ele falou assim, um rapaz falou assim, vem o japonesinho pro meu time. Ah, sim. Aí ele falou assim, então eu quero o Marrom também nesse time daqui, o Marronzinho. E aí pegou, desde aquela época ficou. E esse apelido, tipo, ele nunca foi usado, tipo, contra você, em nenhum momento, Muito que pelo poderia contrário. até acontecer, Sim. né? Tem pessoas que me conhecem há anos, e alunos meus, inclusive, que não sabem meu nome. Não sabem. Pode até falar agora. Para alguns aí, que como talvez não sabe, pode até informar. Deles também, eu sempre só chamo de Marrom. Porque, inclusive, agora, nessa homenagem que houve na Câmara, os meus alunos foram, que eu convidei para que fosse assistir e tudo mais, aquilo lotou. E aí o rapaz veio e falou, olha, agora o professor Edson Araújo Barbosa Leite, ninguém batia a palma. né? Aí ele falou, o Marrom. A hora que eu levantei, aquilo foi um desespero, aplausos. Alunos, a gente não batia palma, não sabia que era você. Então, uma coisa que para mim sempre foi o meu apelido, eu tenho até a minha marca de condicionamento físico, como Marrom. E se falar meu nome, ninguém sabe. Eu quero fazer aula com o Marrom. Todo mundo sabe. Com o Edson, ninguém sabe. Capaz até de você esquecer que é o E eu Edson. esqueço, porque às vezes eu estou Chamou passando na Edson? rua, mas é isso aí. Eu nem estou aí. sabia, Tá vendo? Sou amigo dele desde 15, 14 anos. E Cara. fizemos, inclusive, faculdade junto na mesma classe. Caramba, é mesmo? Mas era Marrom na classe. Aí. Já era Marrom. Já era Marrom, não tem como. Tá quase no RG também, né? Tá quase Só no, falta pode acrescentar, né? acrescentar no RG. do RG. Você ia perguntar? O Edgar, o atletismo, principalmente o brasileiro, né, no Brasil, tem nomes importantes ao longo da história, e negros, né, como Ademar Ferreira da Silva, como Nelson Prudêncio, o João do Pulo, o próprio Joaquim Cruz, o Robson Caetano e tantos outros aí ao longo da história. Ao longo da história. Você acha que no atletismo, de um modo geral, até pelo valor individual que esse esporte tem, tirando provas como revezamento, enfim, mas ele é essencialmente individual, né? Você consigo mesmo, você se desafiando assim. Por isso, talvez, esse sentimento de uma possível ofensa racista, assim, isso não te abala porque você está tão focado naquilo que você tem que fazer, porque você sabe que a tua vitória depende exclusivamente do teu desempenho, que até esse tipo de xingamento, de ofensa, quando acontece, acaba meio deixada de lado? Na verdade, o exemplo, eu comecei atletismo com 12, 13 anos também, aqui no Brasil Futebol Clube, né? Em 73 para 74. Seu Orlando? O senhor Orlando da Silva, falecido, o senhor Orlando da Silva, que nos esteja ouvindo em algum lugar. E, na verdade, o atletismo ele vem das pessoas mais simples, mais humildes, que é o pessoal que mora nos morros, na favela, que sobe aquele morro de dia e de noite, toda hora, né? Que já tem força natural na perna. Então, já é um esporte sofrido. É um esporte sofrido que você sofre sozinho. Muitas vezes você tem que treinar à noite, de madrugada, para poder ir trabalhar e voltar para o treinamento. Tanto é que a maioria dos grandes campeões que nós tivemos são negros, né? Nós tivemos aí, eu vou citar com Bento de Assis. Pouca gente sabe que Bento de Assis disputou aquelas Olimpíadas do Jesse Owens. Ele foi um dos finalistas. 36. Ele morreu, ele ficou com demência e morreu sim, sabe? Esse Bento de Assis era de São Paulo. Depois tivemos Nelson Prudêncio, tivemos Ademar Ferreira da Silva, né? Nelson Prudêncio foi campeão recordista do mundo durante 10, 15 minutos.
nas Olimpíadas de Munique. Aí depois o Vitor Sanaev lá, o russo, foi e passou. Agora, Aquele garfaram o João do Pulo, o né? João do Pulo Depois, também. né? O João do Pulo saltou mais de 18 metros naquela Olimpíada de Montreal. Não, em Moscou. E Em Moscou. em 80. Tanto é que ele saltou, até hoje eles não passam o filme da prova. E eles falaram, ele não queimou na tábua. É o mais difícil, é não queimar na tábua. Salto dizendo que ele queimou 18, uma coisa assim. 18 né? metros, acima de 18 metros ele 20 passou. Queimou 18. Não, E- nunca. E outra coisa, normalmente só tem como queimar, é muito difícil você não queimar depois da tábua. Ele bateu na tábua, não queimou, disseram que ele ralou o pé. Se ele rala o pé, ele cai. Se ele rala o pé com o prego da sapatilha, ele cai. E aí queimaram e não mostraram até hoje o filme dessa competição. Mas depois o João do Pulo, antes de falecer, né, ele comentou com a gente que numa competição lá fora, o próprio russo falou que ele foi garfado, que ele foi o campeão daquelas Olimpíadas. Depois disso. Eu convivi com o João do Pulo desde a época do quartel, que eu servi, eu fiquei 10 anos no quartel no Batalhão de Guarda de São Paulo. Eu servi junto com ele, eu era da equipe de atletas também, eu fui oficial do Batalhão de Guarda, já do Parque Dom Pedro, e ele era cabo. Depois ele foi promovido a sargento, e quando ele perdeu a perna, ele foi o presidente Figueiredo promoveu ele a segundo tenente. No dia do acidente do João do Em Pulo, 81, acho que ele perdeu. em 82, por aí, por aí. 82. No dia do acidente do João do Pulo, eu tive a tristeza de ir lá na Torre Zomes, lá em Campinas. O meu comandante pediu que eu fosse lá, né? Pardado podia entrar no hospital. Sim. Fui lá para ver o João do Pulo e o Chicão, irmão dele. Os dois na cama, para mim, estavam mortos, tá? Todo ensanguentado, a perna dele engessada, vertendo sangue pelo gesso, que dizem que foi o grande mal, quem atendeu ele foram residentes, né? E aí o que eles fizeram? De vez de fazer a irrigação, eles colocaram gesso. Aí por isso que fecharam, gangrenou e depois de um ano ele perdeu a perna. Terrível. Pouca gente comenta isso. É verdade, é verdade. Eu mesmo não tinha noção desse Ele dessa estava em coma na Torre Zomes, o irmão dele, Chicão, também estava em coma, mas quando ele chegou, ainda abriu os olhos e me viu, estava sem rosto, praticamente tudo. Ele teve que refazer o rosto, o irmão dele, que faleceram os dois depois. Antes do primeiro áudio, que o Marcelo já está na ponta da agulha, aí eu queria ler um comentário aqui do Roberto Luiz Souza. Um abraço, Roberto. Boa noite para vocês. Não deveria haver racismo em parte alguma, nem preconceito. Não deveria haver desigualdade social. Todos deveriam ter o mesmo direito. Justamente tirar meninos da rua é um bom negócio para que o governo deveria fazer e trazer quem nasce na rua, pedindo uma moradia, ter esporte para eles, enfim. O Roberto quer dizer dessas oportunidades iguais para todos, né? Isso que o esporte faz de recuperação, enfim, dessa coisa toda. E o primeiro áudio que eu queria pedir ao Marcelo é da Vanessa Cristina, que já esteve aqui no programa. Ela, inclusive, participou da Maratona de Nova York, né? Participou e muito bem, obrigado. Né? Sim, sim. E ela vai falar um pouco pra gente. Ela encarou, ela até conta no áudio que ela sempre encarou as coisas com bom humor. Até quando ela veio no programa, ela comentou isso. E nesse áudio ela deixa bem claro que mesmo quando o assunto é sério, né, ela procura encarar de uma maneira leve. Por favor, Vanessa. Olá, Ted, Anderson, do programa Só Esporte. Aqui é a Vanessa Cristina, para-atleta da equipe Fast Wheels de Santos. Infelizmente não poderei estar no programa devido a uma viagem para a Maratona do Japão, que acontece agora no dia 17. Estarei lá competindo em busca do índice para Tóquio 2020. Falar do Dia da Consciência Negra é uma alegria imensa para mim, pois é meu aniversário e, por coincidência, aniversário da minha equipe. Eu costumo falar que eu faço aniversário 2 vezes, né? Uma pelo meu nascimento e outra pela minha cor, que eu morro de orgulho. Falar do Dia da Consciência Negra, eu acho que todo mundo já deveria, né? Não precisaria ter esse dia para conscientizar as pessoas. Eu, graças a Deus, né, em toda a minha vida, eu sempre levei a vida com alegria, com sorriso, então não me importando muito o que as pessoas falavam. Então, eu acho que eu nunca sofri preconceito pela minha cor. Mas conheço, né, pessoas que
já. Tive várias brincadeiras na escola, durante a escola, sim, mas sempre levei como brincadeira, não como bullying, nem pela minha cor. E se a pessoa falou alguma coisa em relação a isso, perdeu, porque eu não liguei. E preconceitos, então eu não posso dizer que eu tive, né? Pelo menos eu não senti em mim que alguém estava fazendo preconceito sobre a minha cor. Então, só desejo aí, obrigado pela oportunidade de estar falando e quero já pedir aí torcida pro dia 17 aí de novembro. Bem, um beijo, Vanessa. Obrigado pelo áudio, né? Inclusive, ela não veio ao programa. Arigatô. Oi? Arigatô, né? Arigatô. ela vai competir agora dia 17 numa prova no Japão e ela viajava na segunda-feira à noite, se não me falha a memória. E o programa era hoje, né? Quarta-feira ela já está lá, com certeza já chegou, né? A viagem é longa, mas já chegou, né? Com certeza. Eu queria saber do Marrom. Eu acredito que exista também os casos que o atleta que eventualmente sofra preconceito, ele também procura deixar um pouco de lado, até porque para não ficar com aquela imagem de dá problema, o que reclama, o chato, porque isso acaba também desestimulando um pouco esse debate também, né? O atleta, ele normalmente é isso. Se no caso nosso aqui, do assunto do negro, eu nunca sofri com isso, como eu já comentei, mas é interessante que vem os apelidos, né? Sim. Mas não no nosso caso, aqui no meu caso. Então a gente vê muito isso, o magrinho, o cabeludinho, e aí o atleta fica meio sem graça. E ele é obrigado a comprar essa briga para poder ficar tudo tranquilo. Então ele tenta mudar aquilo, mas aí o apelido pega. Então ele continua e aceita, mas aquilo... Você contesta o apelido aí que o apelido pega? Aí é que piora, contesta e aquilo pega. Mas o atleta, ele fica, no momento, ele fica meio cabisbaixo, meio triste, às vezes não gosta, mas é uma coisa entre os amigos, então não tem problema nenhum, porque aquilo vai só somar dentro do nosso conjunto do coletivo. Quando né? vem de um desconhecido, que aí... Sim, aí vem do desconhecido, aí não, mas dentro do esporte, dentro de uma equipe, acredito até que com o Edgar também tenha isso lá no atletismo, as brincadeiras, os apelidos, e isso pega, não tem jeito. Isso é uma coisa normal do esporte. Diga lá, Edgar. Realmente é o que acontece, né? No atletismo, principalmente. Aí o cabeção, sei lá, cada um tem um apelido particular, mas na boa, o pessoal leva na amizade, na brincadeira. Só quem pega a corda que aí que o negócio fica mais forte. Eu lembro do Luxemburgo chamando o Robinho de picolé de asfalto. Picolé de asfalto. Ele chama. Em 2009, foi o Robinho, exatamente. Foi o Robinho. O Neymar foi filé de borboleta. Filé de borboleta. Isso. Foi em 2009, quando o Luxemburgo voltou. Aí já fica muito público, né? Numa entrevista coletiva. Aí realmente... Falou isso pra imprensa. Isso às vezes pode não pegar bem. Na hora, às vezes, até quem tá numa coletiva, quem tá vendo, às vezes até ri na hora e depois é que percebe, pô, mas do que eu tô rindo, né? Não é pra rir, né? O tom, às vezes, porque às vezes o tom... Às vezes, muita gente, às vezes, não sei se vocês concordam, às vezes medem o apelido pelo tom, né, que se fala, sim, né? Sim. Se o tom é jocoso, às vezes engraçado, até é levado de uma boa maneira. Agora, quando não é, aí a coisa aumenta, mas não sei se vocês concordam, de repente o tom não importa nessa hora. Né? É bem diferente chegar no Marrom, ô negrão, pô, vem cá, agora chegar para ele, seu negro, você é um negro, né? É diferente, só o tom da situação na época da faculdade, muitos me chamavam de negron, ô negrão. E aquilo era normal, sempre atendi numa boa, sem problema nenhum, eram tudo amigos da faculdade, então não tem essa não. Queria ler umas coisas. Você tem uma pergunta? Não, pode continuar. Ia ler algumas participações aqui.
O Leandro José da Silva, grande marrom, excelente professor e técnico. Foi aluno no Santos, Santa Cecília, ele escreveu ABB, deve ser AABB, talvez faltou um azinho. Grande abraço, esse é fera. Sandra Ferreira, grande professor, marrom querido aqui. Que mais? A Cris Carvalho, que também é aqui da Rádio Ômega. Boa noite a todos. Anderson e Ted estão no clima do Novembro Azul, é verdade, olha só. E o marrom também veio sem... Não combinamos, nenhum dos três combinou, viu, Cris? Foi absolutamente involuntário. A Cecil Cécio Jobran, né, agradecendo aqui, obrigado. O Fernando Pessoa, inadmissível uma pessoa ser julgada pela cor da pele hoje e sempre. O Lucas Gama, marrom, um salve pro Canetinha. Quem que é o Canetinha? É ele? Eu acabei de sair do treino do Banco Falou do Brasil. Então, eu acabei de sair do nosso treinamento do Banco do Brasil, da associação. E ele estava treinando comigo. E o apelido que eu dei para ele agora é Canetinha Azul. Ah, é? E ele adorou. Tanto é que aí, as brincadeiras que a gente tem. Já começou. É atleta nosso lá da Associação do Banco do Brasil. Perfeito. Azul Canetinha, né? E viemos aqui em homenagem ao azul também. A Cris falou do Novembro Azul, também tem a caneta azul. É verdade. E a Bernadette Dias, professor marrom, excelente professor aqui. Minhas alunas do Rebouças. Pô, o fã-clube do marrom tá mais forte, hein, Edgar? Forte, faltou... forte, Pô, tem que divulgar, ser cantor também, pô, tem que chamar o teu fã-clube aí, pô. Eu avisei as minhas alunas na aula de ginástica de hoje, ainda também coloquei nos grupos do WhatsApp. A divulgação, né? Isso, fiz a divulgação, coloquei no Facebook, falei, por favor, assistam ao programa. Prestigiar o professor, né? Prestigiar o professor, é lógico. Queria perguntar para vocês, muita gente também questiona essa questão, né, quanto ao racismo, que é o papel das grandes estrelas do esporte em defesa do atleta negro, da negritude, assim, notadamente o caso do Pelé. O Pelé, ele é criticado por muita gente por, digamos assim, não ser militante, né? Levantar a bandeira. Até uns anos atrás, o Lilian Thuram, né, o lateral da França, campeão do mundo em 98, ele criticou diretamente o Pelé, dizendo que ele era individualista, por não trazer a público essa discussão assim. Mas vocês acham que o papel que o Pelé fez ou poderia ter feito ao longo da carreira dele, agora depois de aposentado, depois de parar com o futebol, você acha que ele mesmo não, vocês acham que ele mesmo não sendo militante, não erguendo a bandeira, não fazendo discurso contra o racista, vocês acham que ele poderia ter feito diferente, ou o ser o Pelé já foi uma forma de defender a causa do negro? No meu ponto de vista, só o que ele fez, né? O que ele está deixando aí para todas as gerações, o que ele fez já é um grande exemplo, né? Às vezes eu não sei o pensamento dele, às vezes ele não quis levantar a bandeira, porque sabe como que é. Só de ele ter falado, olhe pelas criancinhas, olha o que aconteceu na época quando ele fez 1000 gols. 50 anos dessa declaração, terça-feira que vem, por causa do milésimo. Imagine se ele tivesse levantado essa bandeira, todo mundo cairia de pau em cima dele. Na época caiu de pau em cima dele. Todo mundo falou, o que o Pelé tem que falar das criancinhas? Olha aí hoje em dia como estão as criancinhas, estão tudo na rua assaltando a gente. Exato. As criancinhas daqueles lá de 30 anos atrás. Exatamente. Então, eu acredito que ele acho que é uma pessoa inteligente, sensata, ele achou que não deveria levantar essa bandeira, porque todo mundo é contra ele, qualquer coisa que ele fala, imagina se ele vai levantar essa bandeira. Pode crer. Meu pensamento é esse. E uma equipe do Santos naquela época que de 11 tinham 9, 8 negros. Sim, né? Exato. E aquela camisa totalmente branca. E aqueles negros correndo, fazendo gol pelo mundo todo. Exatamente. Inclusive confundiu o Coutinho com o Pelé. Tinha que jogar até com um esparadrapo no pulso para saber, olha, que sou eu que... Né? Então, até o Coutinho brincar, falar assim, quando faz gol bonito é o Pelé. Né? Se for eu vou dizer que é o Pelé. Né? Então eu acredito que nada melhor do que aquela equipe do Santos, com o Pelé e aqueles negros todos, para poder deixar um recado, né? É verdade. Não precisa levantar a bandeira, só aquilo. É um time inesquecível. Aonde se fala de futebol, aquele time é o time do mundo, né? E falar além do Santos, tem a história da Portuguesa Santista, né? Que em 59 teve aquele caso com o apartheid, né? Na África. Na África, isso. Ali houve uma negativa de se jogar em cima da hora. Tinham jogadores da Portuguesa negros que não
podiam comer no restaurante do hotel junto com os outros. Aí o José Inclusive, Kubitschek, que era o presidente da época, Exatamente. referendou essa posição. Inclusive, encontrei com um dos jogadores que estava lá na época, o Everaldo. Everaldo, Sim. daqui de Santos, irmão do Guega, do falecido Guega, né? Ele participou. Tanto é que naquela época, que ele foi na África do Sul jogar, ou tinha calçadas de branco e calçadas de negro. Exatamente. Né? Eles ficavam assustados quando viu aquilo. Nunca tinham visto, né? Realmente. E a gente tava falando de grandes times, tem mais um áudio aí pro Marcelo soltar de um grande companheiro do Marrom, que é o Negrelli. Vai falar um pouco desse assunto também. Fala, Negrelli. Como atleta, felizmente eu tive a felicidade de, na minha carreira inteira como atleta, ter um incidente desagradável. Foi jogando basquete, nós tínhamos 16 anos, um campeonato infanto-juvenil em Campinas, no Tacarau. Um jogo disputadíssimo e, por algum motivo, quando começou a acontecer uma briga generalizada e o público invadiu a quadra e praticamente todo mundo passou a correr atrás de mim lá para me dar uns trancos. E felizmente, nunca vou esquecer disso, Renato Rigueto era o árbitro que apitava esse jogo. E uma coisa bastante interessante, que eu e Renato fomos para a Olimpíada. E o Renato Rigueto, o pessoal deve lembrar, quem joga basquete, é só entrar no Google e ver, foi quem apitou a final em 72 em Munique, do jogo fantástico entre os Estados Unidos e a Rússia. E a Rússia, faltando 3 minutos, virou e acabou ganhando o jogo, deu uma tremenda discussão. Enfim, foi a única vez que eu tive o problema. Eu jogando voleibol, talvez o voleibol por na época ser praticado nos clubes mais sociais, na seleção brasileira, que eu me lembro, em 8 anos, além de mim, só um outro atleta negro jogou na seleção brasileira. Nas seleções paulistas eu fui o único, mesmo no Santos. Depois veio o Pitu, o Marrom e outros jogadores, e antecedeu a mim, o Pedro Barbosa de Andrade. Mas eu sempre fui extremamente bem recebido, sempre me acolheram bastante bem. Eu, no início, enquanto jovem, criança, ficava meio ressabiado, mas logo essa minha preocupação desaparecia devido sempre o carinho que externaram. Às vezes eu ficava preocupado de entrar num Paulistano, num Pinheiros. Hoje até eu jogo para as equipes e tenho verdadeiros irmãos, tanto no Paulistano quanto no Pinheiros. Aqui em Santos falavam que o Clube Atlético Santista não jogavam negros, assim como o Internacional, outros clubes, mas eu sinceramente nunca senti absolutamente nada. Agora, não como atleta, como cidadão, sim, aconteceram vários episódios, às vezes para entrar em alguns clubes, para algum evento social, algum baile, alguma coisa desse tipo, olhares estranhos que você percebe, né, que a pessoa não está satisfeita com a sua presença. Isso ao longo da vida, sim. Hoje não, menos eu percebo que felizmente vem diminuindo, não é incomparável com o que era há 40 a 50 anos atrás. Mas eu brinco muito, e brinco não, a coisa é muito séria, que eu converso com a minha namorada, que raramente eu vejo num restaurante que eu normalmente costumo frequentar ou alguns lugares, num nível socioeconômico maior, eu encontrar um outro negro no recinto. E, obviamente, isso se dá pelo fato do acesso do negro à universidade, a estudo, ele não poder galgar uma posição como profissional liberal, como empreendedor, uma situação que lhe dê um nível econômico e social melhor, completamente diferente dos Estados Unidos.
Os Estados Unidos tem menos negro do que no Brasil na sua população, mas a impressão que você tem é que é igual em alguns momentos, que tem até mais negros do que brancos. Mas não é, porque lá o negro ele tem acesso a todos os níveis socioeconômicos. E tem profissionais, juízes, bom, não preciso dizer mais nada, com todo o preconceito que eles tiveram no passado e ainda tem, fizeram um presidente negro no país. Então, quanto a isso, não precisa se dizer mais nada. Um abraço ao Negrelli aí, que nos deu esse depoimento muito importante, né, do que ele viveu aí enquanto atleta e ainda vive, né, agora como ex-atleta. E eu queria que até o Marrom e o Edgar falassem do fora do esporte, que a gente está falando no esporte não teve nenhum problema, mas fora do esporte vocês sentiram alguma coisa? O Edgar agora, daqui a pouco ele vai dar a agenda dele e tal, que ele é cantor também. Isso é fora do esporte, no caso do Edgar nem no meio artístico, mas fora do esporte vocês sentem alguma coisa? Quem não conhece vocês e tal, vocês já sentiram alguma coisa? Como o Negrelli falou do restaurante, né, de não ver às vezes algum negro num restaurante um pouco mais de um nível socioeconômico um pouco maior. Mas vocês sentem em relação a vocês assim um olhar, nem que às vezes nem fala, mas às vezes um olhar diferente? Ou já passaram por alguma situação uma fora situação. do esporte? Não, isso aí, às vezes a gente sente, mas a gente passa por cima disso. Se eu for ficar prestando atenção nisso também, eu não vou andar, não vou viver, não vou em lugar algum, né? Realmente, às vezes acontece. Você sente olhares diferentes, mas passo por cima disso e nem dou atenção. Entendeu? Comigo já aconteceu, como o Negrelli disse, pode acontecer. Quando você está no local, você sabe quando você é bem quisto ou não, entendeu? Então, daí acontece. E você, Marrom? No meu caso aconteceu na época de moleque, para as namoradinhas, né? Aí começa a namorar, quando chega o pai vê, aí já fica aquela situação de, pô, o cara é negro. Isso aconteceu muito comigo na época de garoto. E como o Negrelli até comentou, há tempos atrás tinha aquelas discotecas de domingo, de garotada, e o Caiçara Clube, Domingueiras, e o Caiçara Clube uma vez cismou comigo lá. Eu tinha um limite de idade, se não me engano, até 16, e eu na época estava com 16 anos, com documento, e não me deixaram entrar de jeito nenhum. Aí eu chamei o juizado de menores, que estava ali próximo, e o rapaz do juizado jogava vôlei comigo na praia, nos finais de semana. E aí foi lá, falou, o que está acontecendo, o que houve e tudo mais. Falou, não, ele está com documento falsificado? Não. Ele vai entrar, eu conheço, não tem problema nenhum. Então, isso eu passei no clube, né? E esses namoricos de garoto. Agora, depois de adulto, fora de esporte, nunca aconteceu nada. E como o Edgar falou, às vezes pode ser que tenha alguém que olhe diferente, mas não tem que esquentar a cabeça com isso, não tem que se preocupar, porque a vida é assim, a gente vai levando e vai seguindo. Depois que vê que a gente senta, come, bebe, paga a conta, ninguém vai falar mais nada. Não interessa. Esse que é o problema. Ficam achando que a gente vai sentar e vai dar calote, alguma coisa. Mas de maneira alguma. A gente senta, se comporta bem como todo mundo e faz parte do nosso dia isso. Uma questão que o Negrelli levantou no depoimento dele, muito importante, muito pertinente, é a coisa do negro em outras esferas do esporte que não o de dentro do campo, assim, porque até o Globoesporte.com fazia um levantamento um tempo atrás de que nas confederações brasileiras de várias modalidades, acho que só uma tinha um presidente negro. Assim como técnicos negros são raros, dirigentes esportivos são negros, assim. Futebol reclamam Técnicos, por isso que até quando teve recentemente o jogo Fluminense e Bahia, sim, o Roger e o Marcão, né? O encontro dos dois, né? Foi muito bacana o depoimento do Roger. O não falar já é O Cláudio Adão já falou muito disso, que ele tinha dificuldades até de trabalhar como técnico, e ele alegava isso também. Então, o que vocês acham que pode ser feito nesse aspecto, assim, para poder estimular os negros, assim, a abrir essa porta também do esporte, e não só campo, né? Porque o negro no campo, nas piscinas, nas quadras, está mais comprovado que eles têm uma aptidão muito grande
pro esporte. Só que quando chega na hora do pós-carreira, isso acaba sendo limado, limitado. O que vocês acham, vocês como esportistas, como pessoas que lidam com o esporte há tanto tempo, acho que pode ser feito para poder ajudar a mitigar essa situação? Eu posso até falar aqui pelo atletismo, né? Hoje no atletismo nós temos grandes técnicos, a maioria são negros, né? São ex-atletas. Nós temos o Nélio de Moura, temos o Neilton, inclusive o Nélio agora foi contratado pela China, é o técnico da seleção chinesa, né? Da seleção chinesa, e a maioria dos técnicos são negros hoje no atletismo. Nós temos bastantes técnicos negros. Foram atletas que na minha época, da minha geração, terminaram a faculdade, assim como o Marrom, terminaram a faculdade e depois resolveram seguir aquela carreira. Eu não segui para esse caminho. Eu também fiz educação física, mas eu poderia ser técnico de atletismo. Tenho até um projeto chamado Pés Velozes, que toda segunda-feira eu faço no Clube dos Ingleses, né? Um projeto social com as crianças do Morro do Asa Delta. O projeto Pés Velozes começou em 2012. Praia, né? Na praia, né? Eu fiz desde Peruíbe até Guarujá, fazia com a Tribuna, TV Tribuna. Durante 4 anos nós saímos descobrindo crianças aí velocistas, né? Que acabaram os velocistas, porque não tem pista de atletismo, né? Exato. Então nós criamos esse projeto. E hoje eu continuo com esse projeto com 38 crianças. Começamos com 42 e hoje estamos com 38, perdemos 4 só para o outro lado. E toda segunda-feira o Renato Perrenot e mais o professor Flávio damos treinamento. Eu dou iniciação de atletismo e depois o futebol, que eles querem jogar bola. Não tem jeito. Fazemos isso toda segunda-feira, que o clube nos ofereceu lá esse espaço de segunda como projeto social. E você, Marrom, essa realidade aí do pós-carreira? Eu vejo, hoje em dia, o voleibol tem comissões técnicas de várias grandes equipes com negros e ex-jogadores. Então, para mim, não tem, como diz o povo, o mimimi. É trabalhar, né? Então, o ex-jogador vai fazer seus cursos, vai se aperfeiçoar e vai procurar uma equipe para trabalhar, vai começar na parte baixa, uma segunda divisão, algo que se for, mas tem que correr atrás, é que não correm atrás. Então, nós temos aí grandes equipes hoje em dia no voleibol, que é o meu esporte, né? Que tem a comissão técnica com negros, que resolveram estudar, que resolveram fazer cursos e estão aí. E um deles, inclusive, largou a comissão técnica e hoje em dia é técnico de uma grande equipe da Superliga. Nós temos o técnico do Fluminense, que também é um negro. Então, acho que tem que correr atrás. Porque se não correr atrás, fica difícil. Isso para todos, inclusive para o negro, né? Exato. Que se tem já essa discriminação, ainda se acomoda a falar, não dá, não me dão chance. Tem que estudar, tem que correr atrás e a coisa vai acontecer. Vocês acham que o negro tem que desempenhar o dobro para poder estar ser visto da mesma forma que um atleta branco, não? Não, eu acho que tem. Eu acho que tem. Tem que suar. Porque ele tem que ser visto de outra maneira. E de que maneira que é essa? É fazendo bem melhor que o outro. E se fizer do mesmo nível, a preferência vai ser para o branco, né? Então tem que fazer valer. Tem que suar, tem que correr, tem que estudar. No esporte, né? Acho que em vários ramos de atuação, né? É isso. Infelizmente é isso. Se a coisa ficar empatada, vai sempre para o lado do branco. Então vamos ter que suar em dobro, vamos ter que fazer bem melhor para falar, olha, a diferença é grande. Pronto. Aí, fim de papo. Gostaria até de citar aqui, eu fiquei 10 anos no Exército, né? Eu saí como capitão na reserva e fui trabalhar na Mercedes, na empresa alemã. Na empresa alemã, eu fui trabalhar primeiro como supervisor da área de segurança patrimonial. Na época eu tinha feito administração, depois fiz direito e fui trabalhar nessa área. Depois eu fui trabalhar na área trabalhista. E, por final, fiquei os últimos 15 anos na área de relações governamentais. Uma empresa alemã que tive chance, oportunidade de fazer curso na Alemanha. Todo ano eu ia para a Alemanha. Eu cheguei até supervisor de relações do governo. Eu que assessorava a presidência direto dentro da empresa alemã. Eu que recebia todo o pessoal, todos os assuntos a nível Brasil. Fala alemão, inglês? Eu estudei alemão desde cedo, né? Desde os 13 anos, dos 13 até os 17 anos. Depois, quando eu fui para a Mercedes em 87, aí eles começaram a me mandar uma vez por ano, um mês para ficar estudando. Eu dava minhas férias, eles bancavam os meus estudos lá e a estadia. Eu pagava a passagem só. Cara. E fiquei durante 30 anos, me aposentei lá, em 2015. E deixo meus amigos lá, todos os presidentes que passaram lá por nós, sempre fui bem recebido, sempre, tudo que eu pedi na empresa, eles fizeram para a gente, tudo tem que mostrar trabalho e estudo também, né?
é o que eu falei. Não tem como. E até, Edgar, aproveitando que você falou dessa tua carreira profissional na Mercedes, e a de cantor, como é que surgiu, quando é que surgiu isso? Bom, na verdade, o atletismo, né, sempre esteve envolvido com cantores, com a música, com samba. Nós tivemos o Mário Sérgio do Fundo em Quintal, Sim. que faleceu já há 3 anos atrás. Ele foi atleta comigo desde 15 anos de idade. Então, todas as competições ele levava o cavaquinho. E durante as provas na bancada, os atletas do Brasil todos se reuniam e faziam samba. Então, desde aquela época, decorando samba, estudando samba. Aí eu sempre tive na veia, né, o samba. Eu participava no Itararé, no Lisão da Timba e tal. E depois, quando eu vi que eu ia sair da Mercedes em 2015, lá para 2012 eu comecei a me preparar. Aí gravei meu CD, né, e comecei a fazer... Aí procurei lugares para cantar em São Paulo. Isso, CD Minha Raiz, Edgar Pereira, Minha Raiz. Aí eu comecei a cantar lá com o Alex Atala, aquele chefe de cozinha lá no Dalvidito. Eu fiz a galinhada dele durante 2 anos. 2 anos, depois eu toco no Circo Militar, aí gravei participação DVD no Rio, lá em Gamboa, na Lapa, no Beco do Rato, com o Bira, presidente do Fundo em Quintal, com o Grupo Galo Cantor, com o Lula Matos, um amigo lá do Rio, e tenho feito. Hoje em dia minha carreira está na música. Tenho feito samba em todos os lugares por aí. Aliás, qualquer hora a gente precisa trazer o Edgar para cantar aqui também. Né? Vamos sim. Trago aí um violão, um parceiro do violão, e vamos fazer um samba aí. Vamos sim. Nós fazemos nos ingleses, fazemos no tênis, fazemos no Tortuga, vários lugares. Então, a tua agenda de final de semana é toda... Está lotado. Sábado, domingo, graças a Deus, sexta, sábado e domingo, nós estamos tocando em vários lugares. Que maravilha, hein? Depois você dá direitinho os horários e tal, o serviço, convidar o pessoal. Tem mais participações aí? Tem mais algumas participações aqui. Na verdade, uma participação e umas citações aqui de pessoas que estão vendo. O Marola, né, que foi goleiro do Santos. Eduardo Veloso, que trabalhou com a gente em tribuna. Aliás, ele está em tribuna, nós trabalhamos com ele. Na verdade, não, nós chegamos depois, né? Então nós trabalhamos com ele. Né? Ao contrário. Vamos ser justos aqui. E uma participação. O João Freitas também, outro que estava assistindo, o João Freitas, se não me falha a memória. E uma participação aqui da Cláudia de Noronha. Grande cantor e atleta, Edgar Pereira, adoro. Obrigado, Cláudia. Um grande abraço para você. É de São Paulo, eu toco muito no Circo Militar. Ah, é? Isso, no Circo Militar. Ela então é do seu fã-clube aqui? Faz parte do meu fã-clube. Inclusive, dia 19, nós estaremos aí no Jockey Clube de São Paulo, na véspera da Consciência Negra, em homenagem à Consciência Negra, nós vamos estar fazendo samba, dia 19, eu e Rafaela Laranja. Quem te acompanha nos shows, assim, tal, sabe do teu passado de atleta, então você fala alguma coisa, você conta alguma coisa, ou é só música direto? Não, é engraçado, só as pessoas mesmo que me conhecem, né? Um fala pro outro, mas na verdade poucos até sabem que alguns sabem que eu fui atleta, né? Só o pessoal da banda, né? A banda ele sabe, realmente, porque tem o Ricardo que foi atleta também, que me acompanha. Até porque para fazer show tem que ser atleta também. Tem também, viu? Tem que se preparar, não adianta. Não dá tem que estar sempre com condicionamento bom. É verdade. Marrom, e você? Conta um pouquinho do teu trabalho hoje lá no Rebouças, conta um pouquinho das tuas atividades, dos teus grupos, enfim. Bom, eu trabalho com voleibol e com ginástica, né? Então eu estou com voleibol na Associação do Banco do Brasil e já estamos com 18, 19 anos lá na associação. Quantos atletas? Bastante, porque eu tenho várias turmas, né? Eu faço lá o voleibol de acordo com o nível, não com a idade. Então tenho as criancinhas pequenininhas, de 7, 8, 9, 10, que estão aprendendo. E aí vem o iniciante 1, tem o iniciante, tem o intermediário. A criança vai melhorando e vai mudando de horário, mudando de turma. Então no total eu tenho 5 turmas de voleibol lá. Eu tenho até para o adulto, à noite, nas terças e quintas, tem o voleibol adulto. Então o voleibol lá vai bem, graças a Deus, sempre cheio, com bastante aluno. Infelizmente em Santos não tem mais a liga de voleibol para a gente fazer as competições daqui da liga. Então a gente vai juntando os clubes, fazendo um quadrangular, fazendo um amistoso. Ainda existe aquela competição escolar, né, que a TV Tribuna organiza. Tem a TV Tribuna, mas essa é para as escolas. Então, exato. Os clubes não participam de nada. Exato. Então, entre a gente vai conversando, vai arrumando uma data para fazer um amistoso, um quadrangular, alguma coisa assim. E estou na ginástica também no Rebouças, que coincidentemente também está indo para 20 anos. Lá tem bastante gente mesmo. Tem. Eu dou aula de ginástica localizada e ginástica para terceira idade.
Então tem um público grande também, bastante gente. Corridas que tem quando abre inscrição é para fazer aula com você, é isso? Dizem que é uma das aulas concorridas. O aluno, quando entra, não quer sair, porque diz que é uma aula boa. E o número de vagas é pequeno, porque existe o corte do aluno de acordo com o número de faltas. Ah, sim. Então você não pode ter mais de 2 faltas, porque senão você é eliminado. E o aluno não falta de jeito nenhum, porque ele gosta da aula, não quer ser eliminado. E é uma aula de graça, né, pela prefeitura, sim, e não quer pagar uma academia. Então está sempre cheio, umas aulas bacanas, a semana inteira eu estou lá no Rebouças, na parte da manhã. E estamos aí com 18, 19 anos de ginástica localizada e ginástica da terceira idade. Aproveitando para mandar um abraço para as minhas alunas e meus alunos do Rebouças, da ABB, que eu avisei as turmas hoje, olha, o programa vai ser bom, vai estar eu e Edgar lá. Aí o Edgar, aquele cantor, eu falei, isso. Aquele rapaz bonito, moreno, eu falei, isso aí. Então a audiência deve estar boa aí com os 2 negrões aqui. Marrom bombom. Marrom bombom. E até a gente já caminha aí pro final do programa, né? Para a fase final do programa. E tem mais um áudio aí na ponta da linha que o Marcelo vai soltar, que é da Kátia Rubio, até o Anderson conversou com ela. Eu queria que você fizesse uma introdução a respeito disso. A Kátia Rubio, ela é pesquisadora, jornalista, ela é professora da USP, tem um trabalho muito bom voltado para o esporte olímpico, né? Ela até me indicou um doutorando dela, o Lincoln. Isso, que tem um trabalho bacana também envolvendo o negro e o esporte, assim, a gente bateu um papo, assim, deu bastante elementos pra gente trazer aqui pro programa, mas a Kátia tem um depoimento bem interessante aí sobre a questão do... Que fecha até um pouco essa discussão. Que né? fecha a discussão sobre o racismo e o esporte. Fala aí, Kátia. Eu entendo que a questão do combate ao racismo, ele não precisa de punição, precisa de educação, não é? Porque o comportamento pautado em punição, ele é temporário, que quando você retira a punição, tudo aquilo que estava sendo escondido pela punição em si, pelo medo da punição, retorna com potência maior ainda. Então, o que eu entendo que seja necessário nesse momento é uma educação para a paz, é uma educação para o entendimento do outro, da diferença e, de uma vez por todas, se entender que a pessoa que é diferente de mim, ela é apenas e tão somente mais um ser humano. Ela não é meu inimigo, ela não é meu adversário pelo fato de ser diferente, não é? Somos todos seres humanos, independente do formato do rosto, independente da cor da pele ou independente da língua que se fala. É preciso, nesse momento, ter uma clareza maior do que seja isso. Perfeito, né? O depoimento da professora Kátia Rubio. Exatamente. Maravilhoso. Até fazer uma retificação aqui, o nome correto do pesquisador doutorando dela é o Neilton Ferreira Júnior. Ah, perdão, eu me confundi então nos nomes também. Falei outro nome. Antes da gente encerrar as nossas considerações finais aí, tem mais algumas participações aqui. O Adair dos Santos Gameiro, Marrom, você é um professor muito competente, parabéns, da Adair aqui. Esse aluno lá no Rebouças? Minha aluna, a Adair. A Adair, é a Adair. Isso. Pensei que era aluno. É uma aluna da terceira idade, uma pessoa Eu não tinha muito visto bacana. a fotinha aqui, agora que eu vi. É, a Adair. O Lucas Gama, não, qual é o motivo do Marrom ter parado de jogar profissionalmente? Aí de novo, um salve pro Canetinha. É o Canetinha. Amanhã ele vai tomar dura. Aí ele perguntou assim, qual é o motivo de você ter parado de jogar profissionalmente? Não, eu parei até cedo, né? Mas eu parei com 27 para 28. Ah, muito cedo. Aqui a equipe de Santos na época estava numa evolução. Estava melhorando, trazendo gente de fora. E trazendo uma rapaziada aí com 1,92 m, 1,95 m, 2 e 2. E uma turminha de 20, 21.
Então, para mim, já começou a ficar pesado. Você mede quanto? 1,84. É de um tempo que o vôlei também tinha uma Sim. outra média de estatura. Era outro voleibol, era outra coisa. Outra dinâmica, né? Totalmente. O jogo tinha uma outra dinâmica. Então, né? para mim, foi ficando difícil, foi ficando pesado. O Negrelli conversou comigo, falou, olha, vamos trabalhar como técnico, vamos começar a trabalhar com Vai voleibol. ser engolido aqui. Porque senão, eu poderia até ter mudado, ter ido para outra equipe, para outra Sim, cidade. claro. Porque eu vim do Guarujá para cá, para poder formar na equipe de 87. Você estava ainda em 87? Que nós somos campeões dos Jogos Abertos em foram Santos. aqui em Santos, inclusive. Então, foi aqui em Santos e a prefeitura falou, vamos montar um time para ser campeão. E aí o Negrelli veio para Santos, que nós de Santos fomos para o Guarujá, aí fomos convidados para voltar para cá para montar uma equipe para ser campeão dos Jogos Abertos. E aí esse último ano que eu joguei, 27 para 28 anos, aí comecei a trabalhar só com voleibol, não jogando mais, porque a altura já não dava mais. Eu já tinha passado que naquela época não tinha o líbero, senão poderia estar jogando de líbero. Mas esse foi um dos motivos que eu parei e parei cedo. E você, Edgar, quando você parou, você competiu profissionalmente até 88, né? Até aos 30 anos, né? Eu competi. Eu disputei um campeonato mundial em 85, disputei na Alemanha, em Warendorf, um campeonato mundial militar, né? Eu fiquei em quinto nesse campeonato mundial nos 400 com barreira. Aí depois, sabe, de tudo que você brigou, quando eu cheguei aqui, fui competir saí de lá num senhor estádio de atletismo. Eu cheguei aqui, fui competir lá em Guarulhos, numa pista de terra. Deu um desânimo depois de ver aquilo. Eu falei, acho que acabou minha carreira. Chega, não quero mais saber. Você acaba de ver um estádio lotado, pista sintética. E aqui até hoje eu estou esperando isso. Eu vou morrer e não vou ver isso. Uma pista de atletismo sintética. Verdade. É o que eu sempre pedi. E realmente eu vou morrer e não vou ver isso. Essa antena bandeira do nosso amigo Eduardo Silva, Eduardo né? Silva também, que sempre lembra disso. Né? Cadê a pista de atletismo? Exatamente. É uma vergonha, né? Uma cidade dessa. Tem que usar a pista de Praia Grande, de Cubatão, que também está caindo aos pedaços. É verdade. Né? E mesmo na época, a pista do Brasil, sem a medida correta. É a medida. A pista tinha 350 metros. A pista oficial com 400 metros, a do Brasil com 350. Tinha que dar uma volta e mais um pouquinho. A maior cidade da Baixada Santista não ter uma pista de atletismo oficial. Isso realmente é triste. É duro. Até hoje eu estou trabalhando na Federação Paulista de Atletismo também, eu sou relações governamentais da federação, e nós estamos indo na pista, a própria Polícia Militar agora está fazendo uma senhora pista sintética, lá no panelão da Polícia Militar, vai ficar pronto em julho do ano que vem. Estão gastando acho que 5 ou 6 milhões nessa pista de atletismo, top da América do Sul. Para formação. Para formação, inclusive nós vamos fazer o projeto Pés Velozes lá na Polícia Militar, já fomos lá e oferecemos cursos para a Polícia Militar em troca, no final de semana, projeto social. Lá na DPM? Na DPM, na Avenida do Estado. Na Avenida do Estado. Maravilha. No Panelão. Maravilha. É isso aí. Né, Ted? Quartou, né? Como diria o outro. Não, deixa o Edgar dar a agenda dele. Claro, shows, né? lógico. Opa. Agenda, telefone. Telefone para contato, pessoal, redes sociais. Nas redes sociais, aí o meu CD, Edgar Pereira Minha Raiz, está no Spotify, Edgar Pereira Minha Raiz, e o meu Facebook é Edgar Pereira, né? Só colocar Edgar Pereira lá, eu adiciono. E também no Instagram, Edgar Pereira Samba. Esse sábado agora, dia 16, estaremos lá no Tortuga, na Feijoada do Tortuga, lá no Guarujá, na Praia da Enseada, a partir das 14 horas. E no dia 19, estaremos lá no Jockey Clube de São Paulo, a partir das 21 horas. Quem puder comparecer lá vai ser um grande prazer. Os atletas, principalmente de São Paulo, da Baixada, que puderem dar um pulinho até lá, vai ser bacana. Inclusive, pô, você é compositor também, eu estava vendo aqui, tem umas composições suas aqui. Tem uma com o Pedrinho da Flor aqui. Pedrinho da Flor. Tem a última que fecha o CD. Eu tenho aqui. o último agora que nós estamos... que eu fiz foi a música Sobre o Tempo. Logo que estiver pronto, eu vou trazer para vocês inédito aqui. Maravilha. É minha e do Pedrinho da Flor, e quem está fazendo o cavaquinho é o Mauro Diniz, filho do Monarco, da Portela. Que maravilha. Nós vamos fazer um DVD, um vídeo, clipe lá no Rio de Janeiro sobre essa música. Tempo. O pessoal que usa o Spotify aí, depois a até presença mostrar do o Edgar CD, aqui no Só Esportes. Sim. Marília Mendonça, você vai perder o primeiro lugar do Spotify pro Edgar. Olha aí, ó. Estamos profetizando isso. Se Deus quiser. Só uma colocaçãozinha antes de terminar, que o Edgar não contou que, além de atletismo e músico, ele também foi um grande lutador de judô. Agora vai ter que explicar essa. Ele é um grande lutador de judô. E ele tem história, orgulho dessa história.
Marrom, nós estávamos o exemplo, eu sempre faltava na aula de judô, né? E eu não sabia nada de judô. Educação física. Não sabia nada de judô. Na mesma Na mesma classe. Aí o que aconteceu? Um dia eu precisava de 10. Última prova do judô do ano. Para passar. Precisava de 10. Eu cheguei no professor, que Deus o tenha já, né? Era um mestre ele era o primeiro dan de judô. Eu cheguei na frente de todo mundo, do nada, eu falei, professor... E sem kimono, né? Sem kimono. Pegou emprestado. Eu fui pedir emprestado o kimono, coloquei a faixa e cheguei... Professor, na frente de todo mundo, né? Eu queria tirar 10. Se eu desafiar o senhor, eu ganho 10 se eu ganhar a luta? Ele falou, é pra já. Peguei um kimono lá, não sei o que me deu naquele dia, baixou o campeão. E alguém para dar o kimono, né? Você estava torcendo para ninguém. Eu peguei um kimono, todo mundo tinha medo do professor, que era troncudo, um japonês troncudo, né? Aí peguei, ele foi me dar um golpe, só assim que eu virei, lá dei um nó nele, enfoquei e falei, é 10, professor, é 10, professor. Ele, é 10, pode deixar 10. Aí ele falou, esse cara lutava. Agora é que ele agarrou de um jeito que o professor não saía. E eu estava enfocando os alunos que tiveram que me tirar, porque eu estava enfocando. Isso era o desespero do 10. Do 10. O que faz a nota. Aí todo mundo foi falar, professor, deixa eu lutar com o senhor. Falei, não. É um misto de volta de Carmona, com o Aurélio Miguel. Baixou o Aurélio Miguel. Todo mundo lá. Maravilha. Edgar, obrigado pela presença aqui no Só Esportes. Parabéns pelo teu trabalho. Nós que agradecemos, Obrigado mesmo. Ted, né? Nós que agradecemos, eu e o Marrom aí, né? Essa presença. Agradecemos esse convite bacana, essa visita aqui que nós viemos fazer. Fiquei muito feliz, muito contente de estar aqui. Os alunos também, pelo jeito, gostaram, deram seu recadinho aqui. Para a gente é muito prazeroso. Quando precisar, pode convidar que a gente está aqui de volta. Muito obrigado. Com certeza. Bom, primeiro que semana que vem não tem programa, né? Exatamente. No dia 20, dia 20 feriado. é justamente o dia da consciência negra, né? Feriado. Não terá programa, voltamos no dia 27. 27 de novembro. Quer falar novamente da promoção? Só reiterando, né? O pessoal que participou hoje no programa Só Esportes e o pessoal que participou semana passada, tá todo mundo concorrendo ao par de ingressos, aos 2 pares de ingressos. Cada pessoa tem direito a um par. Exatamente, cada pessoa tem direito a um par de ingressos para assistir a final da Libertadores, Flamengo e River Plate, no Cine Roxy. E é isso. E é isso. Partiu? Partiu, quartou, como diria Quartou. o outro. E para encerrar, uma mensagem da Regina Parada, ela falando aqui, estamos assistindo. E com a mensagem dela, eu agradeço a todos que assistiram, que sempre acompanham o programa Só Esportes, que vão acompanhar quando voltarmos no dia 27 e até o dia 27. Valeu, gente. Um abraço a todos. Boa semana. Um abraço. Tchau, tchau. Essa é a sua rádio. Rádio Ômega. Ligada em você.